Olá, eu propus-me começar a apresentar periodicamente, à medida que for podendo, talvez uma vez por semana, se puder, se não, quando puder, um, uns vídeos sobre autores que venceram o Prémio Nobel. Um dos meus hobbies é colecionar livros de autores que ganharam o Prémio Nobel de Literatura. Eu tenho atrás de mim a minha coleção de mais de 600 volumes, que está sempre a crescer mais, dos meus autores Nobel, e então resolvi fazer alguma coisa com isto. E achei que uma das coisas que podia fazer era ajudar as pessoas a conhecer melhor a obra dos autores, dos maravilhosos autores que ganharam o Prémio Nobel. E pensei, então como é que vou fazer? Para onde é de começar? E isto, para não haver melindres, o melhor é começar pelo princípio. Então resolvi adotar a ordem alfabética. E por ordem alfabética, o primeiro é Albert Camus. E vou-vos falar, portanto, hoje de Albert Camus. Albert Camus é um autor de língua francesa que nasceu na Argélia, mais propriamente numa localidade chamada Mondovi, na altura em que a França dominava a Argélia, que hoje se chama cidade de Drean, não sei se é assim que se pronuncia. Uma cidade que fica na zona leste da Argélia, perto do Mediterrâneo, em frente da Sardanha, sim, já quase na fronteira com a Tunísia. Pois foi aí que nasceu o Albert Camus, no dia 7 de novembro de 1913. Os pais eram camponeses, pobres, e ele infelizmente ficou órfão quando tinha cerca de 1 ano de idade, porque o pai foi mobilizado para a guerra, a Primeira Grande Guerra, começou em 1914 e morreu em 1914 lá na guerra. E então a família, que já era pobre, passou a viver ainda maiores dificuldades, e então a mãe resolveu mudar-se para a capital, para Argel, onde ela tinha família, onde morava a família dela. A mãe era analfabeta, além disso falava pouco, tinha uns problemas de conversação, não, de maneira que o Camus cresceu um bocado, sobretudo nos primeiros anos, um bocado isolado, sozinho, muito virado para dentro de si próprio, muito, muito reflexivo, muito sofredor, aprendeu desde pequenino a sofrer, ser uma pessoa triste e infeliz. Apesar da família ser muito pobre, como já disse, foi com grande sacrifício que o puseram na escola. E começou a estudar, e então começou a dar as vistas, que era um bom aluno. Um seu professor primário, Louis Germain, achou um garoto fora do normal e apoiou e incentivou a ir estudar. E ele, assim, de facto, conseguiu estudar e foi para a universidade, frequentou depois a Universidade da Argel, e lá encontrou outro professor também que o ajudou, Jean Grenier, outro professor que o acompanhou, e então ele conseguiu licenciar-se e depois, mais tarde, doutorar-se em filosofia lá na Universidade de Argel. Portanto, mas ele, sendo muito pobre, não tinha hipótese de estudar sozinho, e então teve que trabalhar. Ele exerceu as mais variadas profissões enquanto estudava. Foi vendedor de acessórios para automóveis, foi meteorologista,
e depois foi empregados de escritório. Trabalhou numa empresa de corretagem e depois, mais tarde, na prefeitura de lá de Argel. O grande sonho dele era ser professor. Talvez por influência dos seus professores, não é? Desejava ser como eles, talvez. Mas ele era um bocado franzino e apanhou tuberculose, que naquele tempo era vulgar as pessoas ficarem tuberculosas, e por isso não conseguiu, portanto, ser nomeado para o cargo de professor. Outra coisa que eu não falei, era uma paixão que ele tinha, era pelo futebol. Ele era jogador, enquanto andava na universidade, era jogador de futebol, mas propriamente era o guarda-redes da equipa universitária. E ele gostava mesmo muito de futebol. E também por causa da tuberculose teve que deixar o desporto. Ele, portanto, sendo pobre e vivendo na Argélia, ao lado dos árabes, que eram considerados pelos franceses pessoas de segunda categoria, que não tinham praticamente direitos nenhuns e eram mal vistos e maltratados, ele revoltou-se. Era muito revoltado contra os maus tratos. Isso levou a filiar-se no Partido Comunista Francês, em 1934, portanto ainda muito novo, e depois também no Partido do Povo da Argélia. E foi aí que ele começou a escrever para os órgãos literários do partido, não é? Para os jornais, digamos assim, políticos. E foi aí que ele começou a ser jornalista, que veio a ser, de facto, a sua profissão, jornalista. Outra coisa que ele também gostava e que depois começou a praticar enquanto trabalhava, sobretudo enquanto trabalhava depois na prefeitura, era o teatro. Ele fundou uma companhia de teatro, o Teatro do Travail, e onde foi o diretor e ator lá. Escreveu e montou peças para lá. Das suas primeiras obras, das suas primeiras peças de juventude, não é? Foram realmente algumas peças de teatro de que restam até partes que depois foram recolhidas num dos livros que eu tenho. Exatamente por um destes professores que depois, com o apoio da família, conseguiu tratar portanto, os seus escritos depois de ele morrer, e escreveu dois volumes onde reuniu as suas prosas e poesias, e portanto, os seus escritos, as suas peças de teatro, sim, de juventude. Pronto. Então, aí, por exemplo, montou uma das peças que ele lá montou, que se chamava A Revolta das Astúrias, foi imediatamente proibida. Foi também, escreveu lá o livro O Avesso e o Direito, que eu tenho aqui. Eu já agora, portanto, tenho aqui os livros que eu tenho do Albert Camus, desculpa, que são 12, tem 12 volumes do Albert Camus. E à medida que for falando dos autores, vou mostrar os livros que tenho dele. Portanto, foi o Direito do Avesso que foi lá escrito, em Argel, em 1937, assim como as Bodas. Pronto, entretanto, em 1940 ele deixou o Partido Comunista, ele, portanto, desencantou-se não propriamente com a teoria, mas com a prática, que ele via pelo stalinismo na União Soviética, e achou que realmente que não era para ele. E deixou o partido. Entretanto, foi convidado a ir para Paris, como jornalista, para ser correspondente lá do jornal onde ele escrevia. E nessa altura rebentou a guerra. Foi na altura que rebentou a guerra, em 1939,
ou por outra. Deu-se a invasão da França pelas tropas do Hitler, né? Volta de 1940, para aí, e ele já não pôde sequer regressar à Argélia, nem sequer pôde levar para lá a família, porque ele nessa altura já era casado, já tinha filhos. Bem, e então ficou a viver lá em Paris. Aí ele encontrou-se conviveu com os intelectuais franceses mais conhecidos, nomeadamente o Jean-Paul Sartre, que foi de quem se tornou grande amigo. Pronto, lá ficou, participou na resistência francesa contra os alemães e, fazendo parte dessa resistência, foi um dos fundadores de um jornal que deu brado na altura, no tempo da guerra, e que depois, de fim da guerra, continuou um bocadinho diferente, mas já não propriamente um jornal, digamos, da resistência, mas mais sempre um jornal de esquerda, que era o Combate em português. E foi lá que ele escreveu as suas obras mais conhecidas e mais importantes, como das quais destacam o Mito de Sísifo, que está aqui, e o Homem Revoltado, que são as mais importantes e conhecidas obras dele, que escreveu nessa altura, de ensaio. Na parte da ficção, sim. Então, o primeiro grande obra que o lançou verdadeiramente e que ainda hoje é das suas obras mais emblemáticas é O Estrangeiro, que foi lançado em 1942. Aqui, O Estrangeiro. Este. Portanto, eu depois já falo mais em pormenor dos livros, de alguns. Escreveu O Estrangeiro e A Peste, logo pouco tempo depois, logo no final da guerra, portanto, esse já depois da guerra ter terminado, em 47, e mais tarde, já em 56, A Queda. São, de facto, as suas 3 obras de ficção verdadeiramente marcantes. O Estrangeiro, A Peste e A Queda. Como foi reconhecido pelo Comitê Nobel, que o considerou um dos grandes pensadores do século XX, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel de Literatura, em 1957, logo pouco depois de escrever A Queda, que também teria contribuído para lhe ser atribuído o prémio. Ora, vejam, 1957, ele nasceu em 1913, portanto, tinha 44 anos. Não sei, nunca me dei para fazer essas contas, mas penso que foi um dos autores que ganharam o Prémio Nobel mais jovens. Infelizmente, o Camus não viveu muito para gozar o Prémio Nobel, porque ganhou em 57, mas no dia 4 de janeiro de 1960 morreu. Faleceu, infelizmente, num acidente de viação. Portanto, vinha de carro e perto de Sants, um acidente e faleceu. Levava na mala um manuscrito de um livro ainda inacabado, que se chamava O Primeiro Homem, que veio depois mais tarde a ser publicado, mas já só em 1994. Pronto, isto será, digamos, o resumo da sua vida. Não sei quantos minutos já vai, com 15 minutos. Isto o tempo passa muito depressa. E então eu desejaria falar, sobretudo, de 3 obras que eu considero, de facto, das mais marcantes dele. O Estrangeiro, A Peste, no que toca à ficção, e O Homem Revoltado, no que toca à ensaística, à não-ficção. Eu tenho começado por O Estrangeiro. Como já disse, já tinha tirado aqui O Estrangeiro. O Estrangeiro, escrito em 1942, em plena guerra mundial,
é ainda hoje considerado a sua obra mais importante. Ele conta a história de um homem que comete um crime assim, epá, de uma maneira quase inconsciente, por uma estupidez. Portanto, enfim, para ajudar um amigo, assim, uma coisa estúpida, e por isso veio a ser julgado e condenado à morte, como se usava naquele tempo. E então, este livro, este Estrangeiro, é um livro, como aliás veio a ser depois toda a obra dele, de Albert Camus. É tudo muito absurdo. A vida, para ele, a vida humana é, é, é uma vida. O ser humano é um ser absurdo, um ser estúpido, um ser que não tem. Que não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Vamos falar disso quando falarmos depois do Homem Revoltado. Então, o personagem principal é o Meursault, que, como já disse, perdeu a liberdade e então, o engraçado e a prova de que realmente pela estupidez da vida e o absurdo da vida é que ele acabou por achar a sua redenção na sua condenação. Portanto, a sua desgraça foi a sua glória. Porquê? Porque ele escolheu não ganhar, digamos assim, não ganhar o julgamento. Ele foi livre, finalmente conseguiu ser livre na sua prisão, ser livre na sua morte, e foi aí que ele conseguiu acabar, descobrir a sua liberdade, uma liberdade grande, mas assustadora, absurda, como realmente, enfim, é, a ideia filosófica em que sentou praticamente toda a vida do Camus. Eu não sei, eu desejaria ler assim alguns pequenos passagens, mas receio que acabe por demorar muito tempo. Leia só aqui uma pequenina passagem que mostra como é o desprendimento que ele ligava, que ele tinha da vida, este Rousseau, e onde o escritor, claramente, todos os escritores se retratam um bocadinho na sua obra, que é como ele conheceu e como ele lidava com o amor. Maria veio buscar-me à noite e perguntou-me se eu queria casar com ela. Respondi que tanto me fazia, mas que se ela de facto queria casar, estava bem. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás respondera já uma vez, que isso nada queria dizer, mas que talvez não a amasse. Nesse caso, por que casar comigo? Disse ela. Respondi que isso não tinha importância e que se ela quisesse, nós podíamos casar. Era ela, aliás, que eu perguntava e eu contentava-me em dizer que sim. Maria observou então que o casamento era uma coisa séria. E eu respondi: não. Portanto, para ele, o casamento não era uma coisa séria, não tinha valor, não tinha importância. Outro ponto foi quando ele praticou o crime. Né? Como já disse, ele foi um amigo que tinha um diferente lá com os árabes, por causa era um mulherengue e andava lá metido com uma mulher de lá de um árabe, e depois os árabes procuraram-no com a ideia de eventualmente o matar, não é? E então ele, às tantas, diz para o amigo: se o tipo puxar da navalha, portanto, tu mesmo assim não podes atirar, se me estiveres armado, não é? Portanto, não tens motivo para o atacar. Não, disse eu a Raimundo,
tu vais-te a ele, ó meu homem, e dás-me um revólver a mim. Se o outro intervém, ou se puxa a navalha, eu mato. E foi assim que ele, que ele praticou o crime de uma coisa que, não era, que até nem era nada com ele. E pronto, e já para terminar, é também a história como ele se defendeu, ou não defendeu, achou, ou se quis não defender. Quando foi preso, não é? E depois logo perguntar-lhe, quis saber se eu já escolhera advogado. Respondi que não. E perguntei-lhe se era mesmo absolutamente necessário ter advogado. Porquê? Disse ele. Repliquei, afirmando que achava o meu caso simples. Sorriu dizendo, bem, é uma opinião. No entanto, lei é lei, e se o senhor não quer quem o defenda, nós nomeamos automaticamente um advogado. Achei que era muito mais cómodo a justiça encarregar-se desses pormenores. Disse-lhe, ele concordou comigo e concluiu que a lei estava bem feita e que portanto, tinha um advogado oficioso para eles. Chegava bem, não precisava de mais de nada do que isso. Portanto, é um indivíduo desprendido da vida, que a vida para ele de facto não tinha assim grande valor, e ele realmente só veio, como já disse, a reconhecer algum valor à vida quando depois estava à beira da morte e achou que aí então estava a sua redenção, porque ele foi o que ele quis, foi o que ele escolheu. Pronto, então passamos ao segundo livro, que é A Peste, de que eu gostava de falar. A Peste foi, eu tenho vergonha de dizer, de tantos livros que tenho do Albert Camus, o único livro que li até hoje de Albert Camus. Aliás, a maior parte dos 600 e muitos livros que tenho de autores Nobel ainda não os li. Eu já costumo dizer que precisava de pelo menos reencarnar mais 3 vezes para conseguir ler os milhares de livros que tenho. Ora, vamos então à peste. A peste. Olha, eu posso correr um bocadinho aqui para falar da peste, do comentário que eu deixei no Facebook acerca da minha leitura. Para ser mais fácil e mais simples e mais rápido. Ora, lê só uma passagem do comentário. Como o nome indica, o tema deste livro é uma epidemia que surgiu na cidade de Ourão, situada na zona oeste da Argélia, junto à costa do Mediterrâneo, já perto de Marrocos, um ano dos inícios da década de 40 do século XX. Tudo terá começado quando um rato a sangrar pela boca vem morrer aos pés do Dr. Bernard Rieu, um médico, no corredor do prédio onde este residia, facto que o porteiro desvalorizou. Nem o aparecimento de mais 3 ratos nas mesmas circunstâncias o convenceram de que algo de estranho se passava. No entanto, começaram a aparecer cada vez mais ratos mortos, e nos mais variados locais da cidade. 2 dias depois, os ratos mortos eram já às centenas, e 2 semanas depois eram aos milhares por dia. Mas, tão depressa começou, a invasão dos ratos mortos terminou. O problema é que, simultaneamente, começaram a aparecer pessoas com estranhos inchaços espalhados pelo corpo, febres altas, vômitos e delírios. A princípio raros, brevemente os casos cresceram exponencialmente. Avisadas pela classe médica, as autoridades começaram a desvalorizar a situação, mas rapidamente foram forçadas a reconhecer que se tratava de uma epidemia desconhecida, para a qual não havia tratamento, e começaram a ser tomadas as medidas adequadas à situação. Estando nós, atualmente, a braços com uma situação semelhante, Covid-19, né? É fácil percebermos as medidas que as autoridades começaram a tomar. Cerca sanitária à cidade, a cidade foi encerrada ao exterior, ninguém mais entrou nem saiu. Seguidamente começaram a encerrar as escolas, proibir atividades que envolviam grandes ajuntamentos de pessoas, incluindo os funerais, as pessoas postas em quarentena, a criação de hospitais de campanha,
nomeadamente o personagem principal, este doutor Bernard Rieu, era um médico que tomava conta de um hospital que foi instalado que era uma escola primária. Portanto, ora, o que é que aconteceu? As pessoas aceitaram melhor, outras aceitaram pior, é como agora, não é? Umas revoltaram-se e resistem, outros tentaram furar a cerca e fugir da cidade, outros tentaram ir buscar os familiares que ficaram lá fora e buscá-los para dentro da cidade. Portanto, houve as mais variadas reações. No meio disto tudo, também houve muitos gestos de generosidade, muito voluntariado, muita gente. Portanto, está a ver, o tal, a tal contradição da vida que faz parte da vida e da obra de Camus. É o bem conhecido com o mal, mas para ele nada é bem, nada é mal, tudo é a vida, e a vida é mesmo isso tudo. Portanto, não vou citar mais do documentário, ele está no Facebook, se alguém quiser ler integralmente, depois pode ler. Gostava então, de qualquer maneira, de ler aqui umas duas pequenas passagens para não perder muito mais tempo. Eu não gostava de demorar mais de meia hora, mas já estamos a atingir meia hora. Daqui a pouco. E gostava de duas pequenas passagens. Uma delas é quando foi montada a cerca sanitária. No dia em que o número de mortes atingiu de novo 30, Bernard Rieu olhava o telegrama oficial que o prefeito lhe estendera, exclamando: "Eles têm medo." O telegrama dizia: "Declare o estado de peste. Ponto. Encerre a cidade." A partir deste momento, pode dizer-se que a peste se tornou o caso de todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação que lhes tinha causado estes acontecimentos singulares, cada um dos nossos concidadãos continuara as suas ocupações conforme pudera no seu lugar habitual. Portanto, já havia muitos mortos, né? já há várias semanas que estava a acontecer a epidemia, cada vez mais mortos, cada vez mais infectados, mas as pessoas continuavam como se não fosse nada com elas. Mas, nesta altura, quando viram a cidade fechada, aí começaram a ter medo. Portanto, está a ver. Portanto, isto depois continua, vais contar aqui as consequências, mas que foram semelhantes às que acontecerão agora. Entretanto, outra passagem que eu tinha aqui marcado, era sobre os funerais. Esta é pena que eu não vá ler, porque é uma passagem muito comprida, mas pronto, eu vou resumir, porque no princípio as pessoas ainda se faziam os funerais, só iam as pessoas de família, as pessoas chegavam lá ao hospital, eram avisadas que o seu morto, que o seu doente tinha morrido, chegavam lá, o caixão já estava fechadinho, portanto cravado, e não podiam tocar nem ver o morto, que rapidamente as pessoas assinavam os papéis pronto, legais, metiam-se num táxi atrás do carro funerário, se havia, muitas vezes já eram ambulâncias adaptadas e assim para carros funerários, e lá ia a correr para o cemitério, chegavam à porta do cemitério, entregavam o morto, entregavam para dentro e pronto. Mas a certa altura isso passou a ser impossível. Os caixões tornaram-se então mais raros, faltou o pano para as mortalhas e lugar nos cemitérios. Foi necessário tomar providências. O mais simples, ainda por razões de eficácia, parecer agrupar as cerimónias e, quando a coisa era necessária, multiplicar as viagens entre o hospital e o cemitério. Portanto, passaram a dar dia para dar. Mas isto chegou a um ponto em que a coisa já nem era assim. Chegou a um ponto em que limitavam-se as famílias, já não podiam ir acompanhar os seus mortos, sobretudo os que tinham vivido com elas, não é? E dizia: levavam as macas em cortejo, deixavam escorregar para o fundo, mais ou menos ao lado uns dos outros, os corpos desnudados e ligeiramente torcidos, e nesse momento cobriam-nos de cal viva e depois de terra, mas só até uma certa altura, a fim de poupar espaço para outros hóspedes.
portanto, punha um bocadinho de terra, que eram valas comuns. Foi, portanto, uma situação terrível. Este aqui é que tenho que ler, porque é uma passagem realmente que isto é que foi esta passagem dramática, que as pessoas aqui é que se consciencializaram devidamente de que realmente tinham que se sujeitar e levar a coisa a sério. Foi apanhado pela pandemia, não é? Uma companhia de teatro, de ópera, que representava peças, óperas, ambulantes, e que todos os anos para a primavera costumava lá ir, e então estava lá em Ourão, na altura, princípio da primavera, quando começou a epidemia. E então eles levavam a peça do Orfeu e Eurídice para representar. E assim faziam. Depois, quando começou a coisa, pronto, foi cercada a cidade, eles não puderam sair mais, ficaram lá. Ficaram lá o tempo todo que durou a epidemia, cerca de 10 meses. E depois o que é que eles faziam? Representavam uma vez por semana sempre a mesma peça. Né? O Orfeu e Eurídice, às sextas-feiras. E as pessoas iam-se, epá, não tinha mais nada a ver, iam sempre, várias vezes, montes de vezes, a ver a mesma peça e nunca se cansavam de ver o Orfeu e Eurídice. Até que um dia, vou ler a parte final depois da representação, da última representação da peça. Foi necessário o dueto de Orfeu e Eurídice no terceiro ato, que era o momento em que Eurídice fugia do seu amante, para que uma certa surpresa corresse pela sala. E como se o cantor tivesse apenas esperado este movimento do público, ou mais certamente ainda, como se o rumor vindo da plateia tivesse confirmado o que ele sentia, foi este o momento que ele escolheu para avançar para a boca de cena de uma maneira grotesca, braços e pernas afastadas no seu trajo à antiga, para vir a bater-se no meio dos redis do cenário, que nunca tinham deixado de ser anacrónicos, mas que aos olhos dos espectadores o foram pela primeira vez e de uma maneira terrível, pois ao mesmo tempo a orquestra calou-se e as pessoas da plateia levantaram-se e começaram lentamente a evacuar a sala, primeiro em silêncio, como se sai de uma igreja, depois de acabada a missa, ou de uma câmara mortuária depois de uma visita, as mulheres segurando as saias e saindo de cabeça baixa, e os homens guiando as suas companheiras pelo cotovelo. Quer dizer, foi preciso um ator morrer em plena cena para impressionar, para comover aquela gente. Olha, e de qualquer maneira, pronto, para terminar, sobre a peste, que eu gostei de facto muito, e que fui a ler principalmente porque estamos também numa época da peste e acho que era um livro oportuno. Portanto, a peste, acho que, enfim, não vou tirar o interesse, penso eu, a quem esteja interessado em ler o livro, mas como devem compreender, a peste, para o final, nos últimos capítulos do livro, a peste termina. A peste durou 10 meses. Esperamos também que a nossa atual venha a terminar também, não é? E então as pessoas voltaram às suas ocupações anteriores. E é aí que o Albert Camus se revela mais. Depois, quando as pessoas voltam outra vez, epá, praticamente à sua vida anterior, às suas ocupações anteriores, às suas alegrias, vão para o café, vão para não sei quantos, vão para as suas diversões, dançam e bailam e não sei o quê. Mas ficaram as marcas. Mas, de qualquer maneira, as pessoas, como ele diz, esqueceram os seus heróis. E não é mal nenhum, mas vou ler as últimas linhas do livro. Portanto, o final, não estraga o final. Eu ler isto. Portanto, foi o Dr. Rieu, que foi praticamente a única pessoa que manteve
sempre a sua linha de conduta, nunca se entusiasmou, quer dizer, nunca se abateu no tempo da, 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 da crise, era sempre um bocado amorfo perante aquilo tudo, mas também nunca se entusiasmou, também não se entusiasmou depois no final. Amorfo continuou, ninguém lhe ligou mais, quer dizer, que tinha sido o grande herói. Portanto, a sociedade provou que a sociedade está-se borrifando e marimbando no fim de resolver a sua vida, a sua situação está-se marimbando para os heróis. E então ele deixa o centro da cidade, enquanto outros estavam lá na diversão, na boa disposição, na alegria. E vou ler. Porque ele sabia o que esta multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nas caves, nas malas, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Aqui está o alerta. Portanto, quando acabar a nossa pandemia do Covid-19, não pensemos que os nossos problemas terminaram. Aliás, porque, segundo digamos, a filosofia do Albert Camus, a nossa infelicidade nunca morre. E é isso que ele fala neste seu grande ensaio, que é de facto uma obra fantástica, que ele até escreveu, penso que mais para se explicar, para explicar a sua posição. Porque ele, o Jean-Paul Sartre, como eu já disse, que no tempo da guerra se tornou um seu grande amigo, depois achou que, quando ele escreveu este livro, desinteressou-se dele, portanto criticou asperamente e disse-lhe que era um filósofo, como filósofo não valia nada, que era superficial, mas ele defende-se já aqui e depois noutros livros que publica, e sempre passou a vida, o resto da vida, os poucos anos que ainda durou, a defender-se e a dizer que ele não pretendia ser um filósofo profundo. Ele queria simplesmente ser uma pessoa simples. Uma pessoa que, aliás, eu vou só ler aqui duas pequenas coisas antes de terminarmos, a ser muito, muito rápido. Este volume é um dos volumes mais antigos que eu tenho, uma edição antiquíssima. E vou aqui ler, onde ele defende aqui, ele tenta, de certo modo, classificar o absurdo da vida. Não corresponde certamente à verdade o dizer-se que a vida é uma escolha perpétua. Mas já é verdade que se não pode imaginar uma vida privada de qualquer escolha. Partindo deste simples ponto de vista, a posição absurda, como ato, é inimaginável. Toda a filosofia da não significação assenta numa contradição pelo próprio facto de se exprimir. Fazendo, fornece o mínimo de coerência à incoerência, introduz a consequência no que, a acreditar nela, não tem sequência. Falar equivale a uma reconstrução. Atenção. A única atitude coerente baseada na não significação seria o silêncio. Aliás, nos últimos tempos da sua vida, o Albert Camus optou sempre possível pelo silêncio. Talvez desencantado da vida, talvez
enfim. Mas, e para terminar, então, agora que é mesmo para terminar, leio-se aqui mais uma passagem, a parte com que ele termina a introdução, portanto, onde ele resume aquilo que depois vai desenvolver no ensaio. E termina assim, para explicar o que é o homem, o que é, de facto, a humanidade. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Consiste a questão em saber se essa recusa o não pode conduzir a outra atitude que não seja a destruição dos outros e dele próprio. Se toda a revolta deve terminar na justificação do morticínio universal, ou se, pelo contrário, sem pretensões a uma inocência impossível, ela poderá descobrir o princípio de uma culpabilidade racional. Portanto, é nesta base que ele depois defende que as pessoas são capazes de sofrer e de se sujeitar a tudo. Veio o exemplo dos escravos. Utiliza a escravatura como exemplo para dizer isto. Um escravo é capaz de suportar as maiores arbitrariedades e os maiores castigos e as maiores pancadas do seu senhor. E caladinho e aguenta tudo. Mas um dia, não se sabe bem porquê, uma pequena coisa pode ser o suficiente dizer basta, estou farto, chega para mim. E ser a revolta, ser o início da revolta dele e daí para diante. Não aceitar mais nada e passar a ser um revoltado e ser completamente o contrário do acomodado que era antes. Está a ver? Portanto, isto faz-me lembrar agora a situação daquele americano, né, negro, que foi morto. A população negra, que tem sido há muito tempo, há muitos anos, e continua a ser marginalizada de certo modo, e ainda não é aceito por muitos americanos, mas vão-se acomodando, vão-se... E às tantas, um pequenino acontecimento, único, um só polícia que, portanto, matou um negro, portanto, transformou-se na revolta da sociedade americana, da sociedade negra americana e até mundial, e desencadeou rebeliões e manifestações e não sei o que mais. Portanto, é assim um bocado que pensava o Albert Camus. Portanto, é um escritor que vale a pena ler-se as suas obras, principalmente aquelas de que eu falei, e que ainda vou gostar de ler, mais alguns. E pronto, olha, a sua vida foi curta, tanto como disse, ganhou o Prémio Nobel em 1957 e morreu em 1960. Se 1960 tinha-se, portanto, 40 não, sim, 47 anos. Está a ver? E pronto, e por hoje é tudo. Qualquer dia volto com outro autor, com outro Prémio Nobel. Espero que tenham gostado e, olha, digam alguma coisa se vale a pena eu continuar. Até à próxima.